A paz do Senhor, boa noite. Boa noite, Pai Senhor. Estamos aqui, antes de tudo, vamos orar. Espero que o Senhor fale com vocês essa noite, com a igreja, assim como Ele tem falado comigo, assim como tem falado com ela. E eu creio que Deus tem muito a falar. Amém? Senhor Deus, glorioso Pai, aqui estamos na Sua presença, Deus. Queremos aqui, Pai, te agradecer por esse dia ao qual o Senhor fez. E nós nos alegramos e regozijamos em Ti, Senhor. Sabemos que em Sua presença é o melhor lugar que possamos estar, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, Pai, de poder falar da Sua palavra, de poder testemunhar da Sua palavra, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai, que não venha de nós, ó Pai, que o entendimento não venha de nós, mas venha do Teu Espírito, Pai, que a Sua palavra venha ser revelada no coração dos nossos irmãos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que os corações deles estejam abertos a ouvir a Sua palavra, a ouvir aquilo que o Senhor tem para eles, ó Pai, e assim para nós também, Pai, que os nossos corações venham estar abertos, ó Pai, para fluir, Pai, a Sua palavra dentro de nós, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém? Então, boa noite, né? Hoje nós estamos aqui, nós vamos falar um pouco sobre o corpo de Cristo, como a gente deve se relacionar com os irmãos, falar um pouco sobre amor também. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler lá 1 Coríntios 12, 26 e 27. É muito importante, como ela disse aqui, falar sobre o corpo de Cristo, né? Em meio a toda essa bagunça que o mundo está, o quão importante é a gente entender o corpo de Cristo, né? E o porquê entender o corpo de Cristo nesse momento, né? Então, a gente vai ler aqui os versículos. Então, 1 Coríntios 12, 26 e 27. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Amém? Bom, essa noite a gente quer falar sobre entendimento do corpo de Cristo. O que a gente precisa entender sobre o corpo de Cristo. A gente precisa entender que todos os nossos irmãos ao nosso lado fazem parte do corpo. E a gente está conectado com eles. E se a gente está conectado, a gente necessita e precisa entender o sofrimento deles, entender as alegrias deles, sofrer com eles, se alegrar com eles. Em Romanos 12, ele é um capítulo lá de Romanos que ele fala sobre o corpo de Cristo, como que o corpo de Cristo funciona, sobre as funcionalidades que cada um faz parte, cada um tem a sua função, né? E ele dá continuidade para esse texto sobre o corpo, mas ele dá uma continuidade a mais, falando sobre comportamentos com esse corpo, né? Então tá lá em Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 14. Então vamos lá. Até o 21, tá? Do 14 ao 21. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas façam como dizem as Escrituras.
Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Amém? Pode continuar. Amém? Então, o que eu quero trazer hoje, o que a gente quer trazer hoje, é a respeito da nossa comunhão com os nossos irmãos, né? Eu costumo dizer para os jovens, os adolescentes, sempre quando eu tenho a oportunidade, que não existe cristianismo sozinho. Não existe relacionamento com Deus, existe a intimidade com Deus, mas a sua intimidade ela tem que refletir aos nossos irmãos. O seu relacionamento com Deus, na sua intimidade, ele é ótimo, maravilhoso, é isso mesmo. A gente sempre aqui nos cultos, a gente incentiva que vocês tenham relacionamento com Deus, se tranque no seu quarto. Mas se essa intimidade, se o trancar no seu quarto não está tendo reflexo na vida dos que estão ao seu lado, ela tem alguma coisa errada, né? A Bíblia mesmo fala, né? Como você pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê, né? Então, essa intimidade com Deus precisa gerar frutos e refletir na sua intimidade, no seu relacionamento com os irmãos. Muitas vezes a gente está ali no culto e o irmão que está do nosso lado está passando por problemas, por necessidades, e às vezes a gente nem sabe. Muitas vezes a gente até distrata a pessoa por conta de alguma coisa que ela está passando. Ela pode não ter contado para você e você trata a pessoa com indiferença ou com rispidez, e às vezes ela está precisando de ajuda. Então, essa nossa função dentro do corpo também, tratar os nossos irmãos, entender a necessidade deles e também ser usado como instrumento para abençoar a vida dos nossos, né? Em meio a tudo isso que está acontecendo no mundo, existem irmãos, na nossa comunidade mesmo, que estão desempregados, que estão precisando de uma ajuda, que estão precisando, sofrendo. Tivemos muitas perdas de irmãos nossos da igreja, mas também teve de parentes que perdemos ao longo dessa pandemia. E como essas pessoas precisam de um abraço. É claro que a gente tem um distanciamento, mas o que eu estou dizendo é um abraço, você se importar com elas. Um apoio, sabe? Dar um carinho, mandar uma mensagem de consolo, né? Lá em Tessalonicenses, agora não me lembro bem ao certo, que Paulo ele começa a falar sobre os finais dos tempos, né? E ele começa a falar, os que partiram, eles estão dormindo para Cristo, né? E ele fala assim, no final desse texto, ele fala, consolai uns aos outros com essa palavra, né? E como a gente precisa ter dentro de nós, no nosso coração, essa atitude, essa ação dentro de nós, de ir lá e se fazer presente, né? Em Romanos 12 ele fala chorar com os que choram, né? É muito bom se alegrar o tempo todo. Olha que legal, o irmão recebeu promoção, vamos lá se alegrar, vamos pagar uma pizza e tudo, tá? Vamos comemorar, mas em momentos tristes a gente precisa estar junto também, né? Mais ainda, né? Muito mais. Em Eclesiastes fala que é melhor estar numa casa no luto do que uma casa com festa, né? Porque ali no luto as pessoas começam a identificar, saber que nada é eterno, né? Então a gente precisa, neste momento, não somente neste momento, mas em todo momento, como igreja, como corpo de Cristo, entender os nossos irmãos, discernir o corpo, né? Lá em 1 Coríntios, não precisa ler, mas eu só vou dar um resumo do que fala 1 Coríntios 11, ele fala sobre a Santa Ceia do Senhor, né? E Paulo começa a exortar os coríntios
porque eles estavam tomando a ceia indignamente. E de que maneira se toma a ceia indignamente? É quando a gente não discerne o corpo. Os coríntios, eles iam lá na casa do Senhor tomar a ceia e se fartavam, chegavam a se embriagar, ficar bêbado. Enquanto outros estavam passando fome. Exatamente. E eles não discerniam o corpo, sabe? Estavam fartos, mas ao do lado ele não estava morrendo de fome. Né? Pode continuar. Lá em Tiago 2, 14 e 17, é um texto super importante, amo esse texto, né? É muito forte. O livro de Tiago é muito forte, né? Ele faz muito de confronto às nossas atitudes, ao nosso dia a dia. Né? Vamos lá. 14, né? Isso, 14. Fugiu 14. Ah, tá. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhe dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus o abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Amém? E como é importante a gente como igreja, mais do que a gente não temos que esperar do governo ou esperar de milionários e tal, ONGs e tudo mais, não é dever deles. Eles podem até fazer, claro que estou dizendo que não é o primordial deles, mas isso é o primordial da igreja. Acolher, dar pão aos que precisam, dar roupa, abrigo para as pessoas, é função da igreja. Né? E quando a gente fala de ajudar, não é nem só essa questão de ajudar com coisas, ou financeiramente, ou com coisa material, por exemplo, com roupa, com comida, com alimento, com agasalho, mas também às vezes a gente pode ajudar trazendo uma palavra de consolo, trazendo uma palavra de auxílio para que essa pessoa possa se recuperar de uma tristeza, de um luto ou de várias coisas que ela está passando, né? Muitas vezes a gente nem sabe o que o irmão do lado está passando, porque às vezes a gente, sinceramente falando, mesmo de mim e de vários outros, às vezes a gente é egoísta, a gente pensa assim, tá tudo bem comigo, eu não preciso me preocupar com o próximo. E não é assim que funciona, né? Porque se toda vez que a gente estiver bem, a gente não for se preocupar com ninguém, aí existe um problema grave. Então a gente precisa sim entender que a gente precisa ajudar financeiramente ou com coisas materiais e também ajudar da forma espiritual, né? Essa é a função do corpo, né? E a gente é um corpo todo interligado. Se um não está funcionando, o resto do corpo sofre, como a gente leu lá no início. Então precisa sim existir essa cooperação e tudo isso se resume em amor, né? É importante isso, de você entender e buscar saber se o irmão está bem, né? Muitas, e já aconteceu várias vezes comigo, de eu não estar bem e não querer falar para as pessoas. A gente tem isso dentro de nós, o ser humano tem esse negócio de não quero demonstrar fraqueza, eu não quero demonstrar que eu estou fraco, fragilizado, que eu estou precisando, principalmente um homem que tem aquele negócio da honra do homem e que não posso falar dos meus problemas, porque vão falar o que de mim, reputação. Tem gente que é um pouco mais reservado também, mais tímido, não costuma se abrir com facilidade, tem tudo isso, né? Mas tem coisas que você não precisa aprofundar, sabe? É só um oi, tudo bem, tá precisando de algo. Essa palavra tá precisando de algo, ela é muitas vezes dolorosa, né? Porque vai que ele responde que quer, que precisa. Quantas e quantas vezes eu
ia mandar mensagem para algum amigo, parente, enfim, e eu, tudo bem e tal, não sei o quê, e continuava a conversa e falando, eu tenho que perguntar se está tudo bem, ou se está precisando de alguma coisa, né? E com aquele receio de falar, estou precisando. E sempre a gente associa a dinheiro, ao nosso tempo, né? Ou uma coisa muito difícil, né? Penosa, trabalhosa. Nosso tempo. Nosso tempo é valioso. Será, se eu falar agora que se ele precisar de algo de mim, eu estou disponível, vai que ele pede para encher uma laje. Não me peça, não. Mas é doloroso, né? Vai me pedir dinheiro e não sei o quê, aí você começa a associar. Mas nós, como cristãos, temos que se importar com os nossos. É o corpo de Cristo. E se o sofrimento do seu irmão não está te afetando, é porque existe algo muito grave, algum muito problema com você. O sofrimento do seu irmão tem que te afetar. O sofrimento do irmão tem que me afetar. Isso porque somos um corpo. Você já bateu o dedinho do pé? Dói tudo, tudo, tudo. Né? E assim é o corpo de Cristo. Se você bate o dedinho do pé, vai doer a sobrancelha. Né? Se você está com dor de dente, você não consegue fazer mais nada, porque o corpo inteiro está padecendo. Né? O corpo inteiro sofre, né? A gente conhece casos que a pessoa perdeu o dedão do pé e não consegue se movimentar direito. Perdeu o equilíbrio. Perdeu o equilíbrio. O dedinho do pé, que a gente acha que muitas vezes não faz tanta diferença, mas faz muita diferença. Né? Então, como é importante a gente cuidar dos nossos. E é cuidar mesmo. Não é... você está passando, vai em paz que Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar. Vou orar por você. Graças a Deus que você ora. Né? Mas só isso não basta. A palavra de Deus diz mesmo, a fé sem obras é morta. Né? Se você tem para ajudar, ajude. Não esperando nada em troca. Né? Isso é o Evangelho de Cristo. A gente faz não esperando nada em troca, porque Ele fez tudo por nós. E o mínimo que a gente pode fazer é amar o nosso irmão. Por quê? Porque Ele primeiro nos amou. Se Ele nos amou, eu tenho a condição e a competência, e o amor de Deus está dentro de mim, e eu tenho a competência de amar o próximo. E a obrigação também. E a obrigação. Jesus, Ele pegou todos os mandamentos, todas as leis, todos os profetas, pegou tudo, aquela lista de Deuteronômio que fala sobre todos os deveres que o Israel deveria praticar. Ele pegou tudo aquilo e resumiu em 2. Amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a ti mesmo. E sabe uma coisa? Quando fala assim, como a ti mesmo, a gente fala assim, nossa, tem que amar. Mas pensa o seguinte... Se a gente não consegue machucar, por exemplo, tenta você mesmo se bater, você não consegue, porque você tem noção do limite de quanto você aguenta. Então tem que ser algo assim, que você tem um limite para fazer o outro sofrer, ou melhor, você não consegue fazer o outro sofrer, porque você ama ele como você. Exatamente. É muito difícil isso. Porque amar como a você mesmo é assim, eu estou salvando a minha vida, mas eu tenho que salvar a do outro também, porque eu tenho que amá-lo como a mim mesmo. Exato. Então é bem profundo, né? Não é, eu amo. E a gente tem essa capacidade, tá? A gente, quando nascemos de novo, nós recebemos a natureza de Deus. E Deus é o próprio amor. É a manifestação, a essência do amor, né? Deus. Não existe outro objeto ou outro Deus que pode falar que Ele é o próprio amor. Somente Ele pode falar que é o próprio amor. Ele é a manifestação do amor na Terra. Né? E a gente tem essa natureza dentro de nós. E nós, claro, precisamos desenvolver essa natureza, desenvolver o amor de Deus dentro de nós. Né? É o fruto do Espírito, né? O amor, a gente precisa desenvolver isso.
Frutos vêm de uma árvore. A árvore precisa ter a raiz, né? A raiz, crescer a árvore para que possa dar os frutos devidos. E a gente tem esses frutos dentro de nós, a gente já tem esse potencial, essa semente dentro de nós, né? Que a gente pode sim, e a gente deve sim, praticar o amor. Não existe cristianismo, não existe sua vida religiosa, de nada vale vir para o culto se o amor não ser manifestado. Não é o que Pega só em você mesmo, né? Não é o que diz lá, se não houver amor, de nada valeria. Podia fazer a língua dos anjos, dos homens, isso nada vale. E a gente fala muito sobre o amor lá fora, né? A gente tem que amar os de lá de fora, mas se a gente não começar aqui de dentro, não vai resolver muito, porque eles vão chegar aqui na igreja, a gente fala de um amor de Deus lá para eles, né? E aí quando eles se deparam com a realidade da igreja, eles se frustram. E quando eles se frustram, eles saem da igreja. E a gente às vezes erra muito nisso, né? Porque a gente está aqui dentro, a gente precisa amar uns aos outros. É óbvio que a gente tem mais afinidade com um grupo de irmãos do que com a igreja inteira, mas a gente precisa amar todos. E às vezes a gente fala que ama aquele nosso irmão, mas a primeira vez que ele pisa na bola, a gente não vai mais atrás, a gente não quer mais saber, não conversa mais, não busca ajudar, não busca entender quais são as razões daquilo. Então, como que você pode dizer que ama, sendo que esse amor é seletivo, né? Eu só te amo enquanto você faz aquilo que eu considero legal e que eu gosto que você faça. A partir do momento que você faz algo que não é o que eu estava esperando, ou não é aquilo que é o padrão, eu não te amo mais, eu não vou mais atrás de te ajudar, eu não estou mais disponível para você, não dá mais para você contar comigo. Então, isso não é um amor verdadeiro, porque o amor verdadeiro não tem essa seletividade, né? Só te amo até a página 2, não funciona assim. E como que as pessoas de fora vão chegar na igreja e perceber que existe isso? Porque aí eles vão falar, lá fora eu conheço gente que me ama incondicionalmente, como que aqui dentro da igreja não tem? Então é nisso que a gente tem que pensar também. A gente está falando isso porque existe a necessidade, em meio, mais uma vez, em meio a todo esse caos. As pessoas, quando tudo isso acabar, as pessoas lá fora vão buscar algo para se tratar das sequelas dessa pandemia. E quando eu falo sequelas, não é somente sequelas físicas, né? Sequelas da doença, do vírus, mas são sequelas emocionais na alma. E quem tem a resposta para tudo isso? A igreja. E a igreja ela tem que ser a manifestação do amor de Deus na terra. E essa manifestação começa de dentro para fora, né? Não de fora para dentro. Né? Não é a manifestação do amor de Deus com os que estão do meu lado. Como que eu posso falar que a pessoa que profere a mesma fé que eu, a pessoa que acredita no mesmo Deus que eu, e eu não amar, né? E aí vai lá fora, não vai conseguir, não vai chegar, né? Não vai. É importante isso, você entender, a igreja entender, eu entender que sem o amor, sem a manifestação do amor de Deus dentro, não vai refletir lá fora. Não reflete. Hoje a gente, não sei quantos % da população brasileira, a gente deu um boom assim, de uns anos para cá, de cristão, de crentes, de evangélicos, mas o que mudou na sociedade? Né? Como que está a igreja? Qual a saúde da igreja? Né? E isso está relacionado ao amor, ao corpo de Cristo. Porque o dedinho está padecendo e o dedão da mão não quer saber. Né? Por quê? Porque eu vou cuidar do dedinho se eu tenho a minha mão para cuidar, eu tenho esse grupinho aqui para cuidar.
Ele não faz falta para mim, não. Se perder uma perna, eu vou rastejando, dou um outro jeito. Como? Né? E a gente precisa se analisar, né? Lá no 1 Coríntios 11, quando ele fala sobre a ceia do Senhor, ele fala, examina a sua consciência, né? Se você realmente pode tomar a ceia do Senhor. Porque se você não discerne o corpo, você não pode tomar a ceia do Senhor. E discernir o corpo é você entender todo um corpo, é pedir perdão. Quantos e quantos irmãos tá brigado? Que corpo é esse, né? Imagina a mão brigar com a outra mão. Doideira, a mão começar a bater na cabeça. Não tem lógica, né? E a gente precisa discernir esse corpo, a gente precisa ter esse entendimento. Amém? Vamos lá. Romanos. Lá em Romanos, capítulo 13, versículo 8. Romanos 13, 8. Diz o seguinte: não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é a de amar uns aos outros. Quem ama os outros está obedecendo à lei. E aí a gente entra nessa questão do amor, porque a melhor forma que a gente tem de discernir o corpo, de fazer o corpo funcionar, de estar com tudo ajustado dentro do corpo, é tendo amor, é demonstrando esse amor aos nossos irmãos. E a gente não pode amar só de palavras, a gente tem que amar com ações, como a gente está falando aqui, né? Não adianta nada você falar, eu te amo em Cristo Jesus, mas a pessoa passou, tá indo embora na chuva, você passa de carro e ainda dá uma buzinadinha, tchau, até domingo que vem, Pai Senhor. E que tipo de amor é esse que não se preocupa com o outro? E isso, assim, é só um exemplo, tá? Mas a gente tem inúmeros exemplos em que a gente tem condição de demonstrar amor. A gente não demonstra amor só dando beijo e abraço, né? A gente pode demonstrar fazendo coisas pela pessoa, ajudando aquela pessoa. Tem as 5 linguagens do amor, né? A gente pode também ter aquele tempo de qualidade, dar atenção para a pessoa, fazer coisas por aquela pessoa que você sabe que pode ajudar. Então a gente tem sim que demonstrar amor. E aquilo a Bíblia deixa bem claro, que você não deva nada a ninguém, que você só deva amor. Porque nunca é suficiente a quantidade de amor que a gente dá para os outros. Então a gente pode estar sempre devendo esse amor, porque a gente vai ter motivos para cada vez mais doar esse amor para os outros. Quando começamos a pensar nesse tema, Deus falou muito comigo, né? Porque muitos dos meus irmãos perderam entes queridos e eu não podia estar lá com eles, né? Porque a gente não pode dar abraço, a gente não pode chegar lá. Ela me viu algumas vezes chorando porque eu precisava estar com aquelas pessoas, né? Ontem mesmo recebi uma notícia de que o pai de um irmão eu mandei mensagem na hora, falei, eu preciso estar com ele. Falei, cara, como assim? Acontece isso, eu preciso saber. As pessoas, elas, principalmente quem está com parente internado, eu tive meu tio agora internado, graças a Deus já teve alta, mas as pessoas perdem a cabeça, não sabem o que vai acontecer no dia de amanhã, né? E nós temos a palavra de conforto, né? Nós temos essa palavra e a gente precisa ir até eles, confortar, porque sabemos que a vida é um sopro. Hoje a gente está vivo, amanhã não sabemos. O dia de amanhã pertence a Deus e a gente não sabe da vida do irmão. A gente precisa estar junto, consolar, confortar, trazer uma palavra amiga, trazer uma palavra direto do coração de Deus. Nós somos a igreja. A gente não pode ficar conformado com toda essa situação. Mais um que morreu. Que pena. Que pena, olha só, que triste. Não, é chorar com os que choram. Esse é o nosso diferencial, é o diferencial da igreja.
É chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. A gente precisa ter essa consciência, sempre, sempre, sempre. A Zenaide pregou domingo, ela falou uma coisa tão linda assim, que tem irmãos, homens, né, no caso, ela estava falando sobre a oração lá, que ela tem homens que estão orando sozinho, né, porque não tem ninguém para orar junto com ele. Isso também tá passando um problemão e, ele se vê orando sozinho. Quantas e quantas vezes, graças a Deus, eu sempre fui cercado de amigos, e nos momentos mais difíceis eu tive esses amigos, eu tive o pastor, a pastora esteve todo o tempo do meu lado, me ajudando, consolando, me direcionando. E quão importante foi isso na minha vida. E como seria se estivesse sozinho? Não seria nada. Então a gente precisa compreender e entender que, eu dependo de você, você depende de mim. É claro que o Rodolfo falou, agora eu vou pedir dinheiro para todo mundo. Não é isso, né, gente? Mas é que você esteja disposto a fazer algo. Né? A palavra de Deus diz lá em Mateus 7:12, se eu não me engano, Mateus 7:12, fala assim: o que quereis que as pessoas façam para você, faça isso para elas. E aí você cumpre a lei e os profetas. Se você hoje está bem, você está tranquilo, você não perdeu entes, você não perdeu emprego, está pagando suas contas, graças a Deus, glória a Deus por isso. Deus seja louvado por isso. Lembre de outros que estão passando por necessidade. Estão sofrendo com a perda de entes. Exatamente. Porque a gente não sofrendo com a própria doença. Né? A gente não sabe o dia de amanhã, né? Existe um ditado, nem sei se eu posso falar, mas dor de barriga dá em todo mundo, né? E assim, a gente precisa ter isso em mente, né? É colher hoje para plantar hoje para colher amanhã. Isso é uma lei, né? É a lei que a gente precisa praticar isso. Se eu quero ser consolado no dia da angústia, é claro que a gente tem Deus, o Espírito Santo, mas Deus conhece a nossa estrutura. Deus, Ele sabe a nossa estrutura. Ele sabe que existe a necessidade de ter uma pessoa próxima a nós. A maior prova disso é o Jardim do Éden. Deus, Ele descia todo dia para falar com Adão. Mas Deus percebeu que Adão estava se sentindo só. Como assim só? Ele estava no paraíso, tinha tudo para ele, tinha todos os animais possíveis, e o próprio Deus falava com ele e ele se sentia só. Deus, Ele conhece a nossa estrutura, sabe que precisamos de pessoas ao nosso lado. E a gente precisa tomar essas ações, né? Essas ações de ir atrás do irmão. Quantas e quantas vezes eu tive que fazer currículo. Eu nem sou tão bom nisso, mas eu me dedicava um tempinho para fazer um currículo, uma formatação bonitinha. É pequenas coisas, sabe? Pequenas coisinhas que faz toda a diferença na vida de um irmão. Quantos precisam aí? Mas eu não sei, se envolve. Se envolve. Nem que você não saiba fazer nada, mas se você está lá disposto a ouvir o que o outro tem para te dizer, você já está fazendo uma diferença tão grande. Porque às vezes a gente só quer falar, só quer desabafar, e hoje em dia ninguém quer ouvir. Então já ajuda muito, muito. A palavra de Deus diz assim, em todo tempo é um amigo, né? E nos dias maus, na angústia, nasce um irmão. Né? Você entende que todo tempo ele não fala todo tempo tem Deus. É claro que temos Deus todo tempo.
E na angústia, Deus se mostra presente. Ele se mostra presente, mas muitas vezes ele quer se mostrar presente, como ele diz, a igreja é o corpo, e o corpo está aqui na terra. A manifestação de Deus aqui na terra é através do corpo, é através da igreja. Então, sim, Deus, ele no momento de angústia, ele levanta pessoas. É o modo dele trabalhar. É claro, temos o Espírito Santo que nos consola, nos conforta, que faz nos lembrar das promessas dele. Isso é uma manifestação de Deus também, é a primária, a manifestação primária, mas Deus coloca pessoas à nossa volta para isso. E você precisa ser esse canal para ser manifestado Deus na vida das pessoas. Ele, lá em, deixa eu ver, não tem mais um... 1 João 3, 16 ao 19. João, capítulo 3, versículo 16. Até o 19, né? Vamos lá. Até o 18? Não, até o 19. Vamos lá. Sabemos o que é o amor por causa disso. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Amém? Só até o 18. Bem, então tem que ser manifestado o amor de Deus. Ah, mas aquele não é merecedor. E quem disse que alguém é merecedor? Quem é, né? Quem é merecedor? Nós fomos comprados por um alto preço. E a gente não era merecedor de nada. Aí João ele fala que primeiro ele nos amou e depois a gente amou ele, né? E a gente não era merecedor disso, do amor dele, da graça, da misericórdia. Nós éramos pecador, o nosso destino era o inferno, porque a gente era pecador, a gente nasceu com a semente do pecado. E pela graça e pelo amor dele, ele nos alcançou. Então, é o mínimo que a igreja, nós fazemos, é amar. É o mínimo, é o básico do cristianismo. Não é saber a história do cego de Jericó, não é saber se a muralha tinha tantos metros. O básico do cristianismo é entender o amor, a sua profundidade, a sua largura. É claro que a gente vai viver e ainda não vai compreender este amor tão grande, porque é incompreensível, porque a gente se baseia nas nossas experiências de amor. Que são mínimas. São mínimas. Mas se a gente está buscando cada dia mais ser mais parecido com Jesus, esse versículo deixa bem claro que do mesmo jeito que ele deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E o quão longe a gente está disso, né? Exatamente. Desse amor, um amor verdadeiro, e que ninguém era merecedor, e mesmo assim ele fez por nós. Porque se a gente for falar de merecimento, ninguém estava salvo, ninguém. Gente, ninguém. Como Jesus disse, ninguém é bom, só Deus é bom. Né? Então, a gente precisa começar, como igreja, a se manifestar o amor. Graças a Deus, eu dou glória a Deus por essa igreja. E a gente tem, com os nossos trabalhos, com os resultados que a gente tem há anos, eu pude acompanhar praticamente desde o começo desta igreja, e como a gente tem manifestado este amor. Mas isso a gente está falando uma igreja local,
onde tem uma visão incrível, né? Mas eu estou falando o individual, o seu dia a dia, né? A igreja, ela é atuante, sim. A igreja evangélica em Helena Maria é super atuante nesse manifestar de Deus na Terra. Isso como posso dizer, bem claro que essa igreja manifesta o amor através dos missionários e tudo mais, mas e o individual, né? Eu já entrego o alimento para o prédio. Só isso? Não tem, é muito mais, o evangelho é muito mais do que isso. É claro que você tem que entregar sim os alimentos, o que você puder, a quantidade que puder, e isso vai alcançar outras pessoas. A gente tem resultado de muitas pessoas que foram recuperadas, que foram salvas através desse trabalho que a gente faz. Mas não é só isso. É bem mais profundo. Bem mais Muito profundo. mais profundo. Mais profundo. Vamos lá. Em João 13:35, diz o seguinte: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Isso em João 13:35. Se você for em João 15, o 12 e o 13, diz o seguinte: o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Então, claramente ele está dizendo sempre repetindo em vários versículos que a gente está lendo, que assim como Cristo nos amou, nós devemos amar os nossos irmãos, os nossos amigos. E não tem uma maneira maior de demonstrar amor pelo seu irmão do que dar a sua vida por ele, que foi o que Jesus fez por nós. Se Jesus deu a vida por nós, o que a gente pode fazer pelos nossos irmãos, né? Ninguém está aqui dizendo que você tem que morrer por alguém, porque a gente, graças a Deus, nunca precisou chegar nesse extremo. Mas tem tantas coisas que a gente pode fazer pelos nossos irmãos para demonstrar o amor, e que muitas vezes a gente fecha os olhos e finge que não está percebendo aquela necessidade, para não precisar ter trabalho, para não precisar sair da zona de conforto, porque vai ter gente que vai ser difícil de demonstrar amor, que você vai precisar ir muitas e muitas vezes até essa pessoa, e aconselhar muitas vezes, e escutar muitas coisas, e tentar resolver problemas, e tentar ajudar de maneiras diferentes, e que isso vai tirar você da sua zona de conforto, que vai ser trabalhoso, que vai gastar seu tempo. Às vezes você vai ter que ajudar também financeiramente, não sei, depende da situação, mas às vezes a gente não quer sair daquele lugar que está fácil, confortável, sabe? E falar, fulano tá com problema, fiquei sabendo, tá bom. E até se afasta da pessoa para não precisar ter esse tipo de trabalho com ela. Mas não é isso que Jesus fez por nós, pelo contrário, né? Ele foi lá e deu a própria vida por nós, e ainda assim Ele está conosco todos os dias. Então, o que seria da gente se Jesus tratasse a nós do mesmo jeito que a gente trata os outros? Será que eu posso dizer o seguinte: eu trato o meu irmão do mesmo jeito que Cristo me trata? Eu amo meu irmão do mesmo jeito que Cristo me amou? Porque é muito profundo. E a gente às vezes vai deixando, fechando os olhos e deixando de enxergar as necessidades. E pode ser que às vezes quando você resolve fazer algo por essa pessoa, pode ser que não tenha mais solução, pode ser tarde, pode acontecer tanta coisa. Então a gente precisa se doar pelo outro, porque é isso que Cristo espera de nós. E é isso que é ser igreja, é isso que é ser corpo. E o amor é uma palavra tão fofinha, né? Você tem um coraçãozinho, tudo bonitinho, mas o amor é muito mais do que uma palavra fofinha, assim. O amor é um compromisso gigante, gigante. É um desafio imenso, é imensurável, na verdade. Não é um coraçãozinho vermelhinho, bonitinho. O amor, esse amor de coraçãozinho bonitinho é fofinho, né? É fácil
de praticar, né? Fácil de desenhar, mas o amor é um desafio gigante, é algo inexplicável. Né? E este é o amor de Deus, é inexplicável. Lá em João 3,16 ele fala: Deus amou o mundo de tal maneira. João, quando foi escrever esse versículo, ele não tinha palavras. Ele falou: o que eu vou usar para expressar esse sentimento? Né? Esse amor, como que eu posso expressar? Será que eu vou desenhar um coraçãozinho aqui para expressar isso? Será que isso vai ser suficiente, fazer aquela carta de metros, né? Os jovens, adolescentes não devem saber muito bem o que é isso, né? Hoje é só mensagem, mas há um tempo atrás, eu também não era nascido, eles faziam cartas de metros. Será que João deveria ter feito isso para expressar o amor de Deus? Mas ele usou uma palavra que ele usou tal maneira, né? Tipo, como explicar isso de uma maneira mais simples? Daí ele colocou: de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós. Então, o amor não é uma palavrinha fofinha, longe. Se não é uma das palavras que mais confronta a gente na palavra de Deus, eu não sei qual. Eu acho que a palavra amor é a palavra que mais nos confronta como cristão. Se não te confronta, se ela não te faz sair da zona de conforto, se analise. Olhe para dentro de você. O amor, ele é um sentimento muito refinado. É difícil de compreender. Não é igual paixão ou gostar de alguma coisa. Porque você toma uma decisão de amar o outro. E o amor de verdade é quando você não espera nada em troca. Então eu vou amar aquela pessoa mesmo que ela não mereça, mesmo que ela não faça nada por mim, mesmo que não seja recíproco. Então é muito refinado para se entender, né? Não é assim: eu gosto muito do fulano porque ele faz tal e tal coisa que eu gosto muito. Não. Eu amo porque eu amo. Mesmo que não faça nada por mim, mesmo que todas as atitudes me incomodem, mesmo que tudo que essa pessoa faz não traga nenhum benefício para mim. Isso sim é amor. Então é muito, muito refinado, não é só um coraçãozinho fofinho, né? É muito refinado para a gente conseguir compreender. Isso o amor por si só. Se a gente for falar do amor ágape de Deus, que é esse amor que não é um amor de sentimento assim, carnal, de homem, mulher e tudo mais, é muito mais refinado. Porque o que Cristo fez por nós, ninguém merecia. Ninguém. Então é um sentimento que a gente precisa entender que para a gente demonstrar isso, a gente tem que estar muito em comunhão com Deus para entender a profundidade disso tudo. Eu falo porque a gente fala sobre esse tema porque eu analiso, olha, a necessidade minha. Né? Eu não posso me conformar e não viver meu amor de Deus. Isso não quer dizer que o tempo todo eu estou assim inspirado, né, a amar, mas eu olho para a Bíblia, em todos os versículos, capítulos, vírgula, ponto, exclamação, em tudo eu vejo o amor de Deus. E como ao ler a Bíblia, eu não consigo olhar o amor de Deus. Eu não consigo ver isso, não consigo enxergar isso. As letras começam a explodir. Ele está falando de um negócio X lá, mas de repente pula um amor assim nos meus olhos. Não tem como, né? A gente não olhar para a Bíblia e não olhar para a igreja também e não querer ver o amor. Exatamente. E para finalizar... Então, vamos lá. Em Atos 2, do 42 até o 47. Diz assim: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas,
e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Amém? E esse versículo aí, ele completa João, né, que ele fala que conhecereis que sois meus discípulos quando amareis uns aos outros. Aqui é a prática desse versículo, né, que eles entenderam o que era o corpo. Eles conseguiram discernir o que era o corpo. Eles sabiam que a necessidade do próximo era a necessidade deles. Então, eles vendiam o que tinha para repartir, né? Então, eles faziam de tudo para que todos tivessem a mesma oportunidade, tivessem o que comer, o que beber, o que vestir. Eles tinham essa fugiu a palavra. Eles tinham esse desejo de fazer, de experimentar esse amor de Deus. E o reflexo disso é no último versículo, que ele fala que ia acrescentando todos os dias. Eles eram estimados por todos. Então, pelo que parece, o pessoal ao redor dessa igreja que estava se formando, estimava esse povo, porque ficavam admirados de ver como eles viviam em amor. E pelo que a Bíblia diz aqui, a cada dia ia acrescentando pessoas. Porque essas pessoas viam esse amor entre eles e falavam, eu quero fazer parte disso. E é isso que a gente precisa ter como alvo. A gente precisa ter um amor exalando entre nós tão grande que os de fora vejam e falam, não posso ficar fora disso, tem que fazer parte disso, tem que fazer parte desse corpo, desse amor. Eu não lembro qual pregador que fala isso, mas ele fala, pregue o evangelho, se necessário, fale, use palavras. E a manifestação do amor de Deus é uma pregação do evangelho. Né? É isso. Então, para que a gente compreenda o que é ser corpo, o que é ser igreja de Cristo, a gente precisa, em primeiro lugar, entender o amor e demonstrar esse amor aos outros. É assim que a gente vai fazer com que o corpo prospere, que a igreja cresça e que a gente consiga cada dia mais ganhar mais almas. E a gente precisa fazer isso com urgência, porque está próximo. A gente precisa se preparar. Porque, como eu falei no começo, isso vai acabar, essa pandemia uma hora vai acabar. Tudo isso, em nome de Jesus, vai voltar ao normal. E a igreja precisa estar preparada, porque as pessoas vão sair de casa. E elas vão buscar uma resposta para todos os problemas, todas as sequelas que eles têm. E ao olhar para a Bíblia, eu consigo identificar que nós somos a resposta. As pessoas clamam, né? A criatura clamam, né? Pela manifestação dos filhos de Deus. E eu não me canso de falar isso. As pessoas necessitam da igreja que funcione. E a gente tem que estar pronto. E a gente tem que estar pronto. Acho que é isso. Né? Amém. Amém. Deus abençoe vocês grandemente. A gente vai orar, mas eu quero deixar isso para vocês, essa palavra. Que o grande amor de Deus toque na vida de vocês, seja manifestado através de vocês, que vocês possam viver isso, assim como eu tinha tentado. Não é fácil viver neste amor, não que ao receber este amor não seja fácil, é muito bom, mas a gente abrir mão daquilo que a gente tem, né? O amor, ele
um verbo, né, de negação, né? Você está se negando, né? O a, o sufixo a, ele é de negação. O prefixo a é de negação. Então a gente se nega todos os dias por amor a Deus, né? E isso é difícil, mas a gente tem que viver. A gente tem a competência, a gente tem dentro de nós o potencial. Amém. Amém? Amém. Tu ora. Vamos orar? Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui, Senhor, te agradecer por esse momento que nós podemos aqui compartilhar a sua palavra, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a retribuir esse amor que o Senhor nos deu. Que o Senhor nos ajude a cada dia mais ser parecidos com o Senhor e que a gente possa demonstrar para os nossos irmãos, para os nossos próximos, o amor que o Senhor derramou em nossos corações. Que em nome de Jesus a gente entenda, Senhor, a necessidade dos próximos, a necessidade dos nossos irmãos e que a gente consiga colocar esse amor em prática. E que não seja somente por palavras, mas que a gente possa contribuir, retribuir esse amor com ação, Senhor. Ajudando todos aqueles que nós conhecemos, que nós sabemos que estão passando por necessidades. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê sensibilidade para perceber aquilo que o outro necessita. E que muitas vezes a gente passa desapercebido, que a gente não presta atenção. Nos dê essa sensibilidade também, Senhor, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe cada um desses que estão nos assistindo em casa, que o Senhor abençoe cada uma dessas famílias e que o Senhor derrame cada dia mais o seu amor sobre a vida deles e que a gente possa ver uma igreja transbordando em amor, para que a gente possa ver que dentro da nossa comunidade, do corpo, a gente tem tanto amor um pelo outro que a gente faz com que o povo à nossa volta queira fazer parte desse corpo também, Senhor. Usa-nos poderosamente para que a gente possa fazer o seu corpo crescer, porque nós sabemos que é o que o Senhor quer, que a gente ganhe cada dia mais almas para Ti. Nós Te louvamos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Boa noite e obrigada por assistir. Deus Obrigado, abençoe. Deus abençoe vocês. E até quinta-feira temos live com os líderes de jovens. Estão convidados a assistir a nossa live. Amém. Amém. Deus abençoe.